Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Bem, meus irmãos, hoje nós temos aqui a palestra da nossa irmã Vanessa e o Saulo. O tema é a família. E a nossa irmã Vanessa, espírita, mãe de 10 filhos, trabalhadora do grupo espírita Caminho da Esperança, dirigido por Ana Guimarães, no Rio Comprido. É isso mesmo. Pode dirigir. A nossa irmã Vanessa vai nos trazer a sua palestra, mas antes dela dar início, eu gostaria de dar aqui um testemunho, já que o tema é a família. Nós todos, os irmãos mais antigos, que conviveram com o Dr. Rocha Lima, é sabido que no dia a dia, fora das reuniões, uma pessoa sempre tranquila, calma, mas nas reuniões era uma pessoa muito exigente pela disciplina, pela ordem, para que tudo corresse de acordo com o planejado. E fazia questão da presença dos irmãos que eram escalados para reuniões, de todos, para cada tipo de reunião, evidente. E chegou no final do ano, meus irmãos, eu, como meus filhos pequenos, nas férias escolares, eu fui solicitar a ele que eu iria me ausentar por 2 reuniões, uma lá no Santuário de Frei Luiz, que era a reunião de materialização, e de uma quarta-feira. Fui falar com ele, pedi licença para essa ausência, em decorrência que eu ia sair com a família para as férias dos filhos. Ele aqueceu e desejou boa viagem. Quando eu saí, fui falar com nosso irmão Dr. Joaquim, que era quem iria sucedê-lo quando esse irmão desencarnasse, para comunicar também a ele a minha ausência. E ele disse: "Você já comunicou ao Dr. Rocha Lima?" Eu falei: "Já." "Mas você teve a coragem disso?" Eu falei: "Eu não sei se é bem coragem, mas eu tenho obrigação junto à minha família." E ele disse, além de boa viagem, ele falou: "Meu filho, em primeiro lugar está a família." Então, eu transmiti a mesma mensagem para o doutor Joaquim, eu acredito que ele tenha entendido. É isso, minha irmã. Por favor. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Existe um soneto do Frei Antônio das Chagas, que foi escrito em 1630, aproximadamente. E é tão real, e ele é tão atual para nós. Vamos prestar atenção nesse jogo de palavras que ele usa, que está estreitamente ligado à nossa vida. Diz assim: Deus pede estrita conta do meu tempo, e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar em conta este tempo, eu que gastei sem conta tanto tempo? Para ter minha vida feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero dar conta e não há tempo. Ó vós, que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai, enquanto é tempo, em vossa conta. Pois aquele que, com tempo, não tem conta, quando chegar o tempo de dar conta, chorarão como eu
o não ter tempo. Vamos observar que esse Frei, que se tornou muito mais conhecido pela sua veia poética do que realmente pelo sacerdócio, ele nos chama atenção para alguma coisa que é importantíssima. A nossa conta, que significa a responsabilidade diante da vida. Quais são os nossos deveres diante da vida? Qual é a conta? Qual é a planilha espiritual que eu já trago pré-programada para a vida e que muitas vezes o tempo vai passando? Essas opções, muitas vezes inadequadas, fantasiosas, cheias das ilusões do mundo, vai nos fazendo deixar para trás aquilo que está diretamente ligado à nossa vida. Deveres. Às vezes a pessoa se assusta quando fala dos seus deveres, mas eles têm que estar em pé de igualdade entre o dever com o direito. Observem que Paulo de Tarso disse: eu tudo posso, direito, mas nem tudo me convém, deveres. Então, esse equilíbrio é que vai fazer a grande sustentação, a chave para o caminho da nossa vitória final. Que nada mais é do que estarmos com a consciência tranquila de que fizemos o melhor dentro das nossas possibilidades. Quando pensamos sobre isso, vamos analisando o motivo da nossa encarnação. A reencarnação é a oportunidade mais abençoada que o homem tem para dirimir as problemáticas do passado e para abrir espaços para um futuro promissor. E o futuro é exatamente o aprendizado. Aprender, a experiência, o dia a dia, os tropeços e os levantamentos. A não desistência para a nossa caminhada. Então, pensando na reencarnação e nessa finalidade, através das leis educativas de amadurecimento espiritual, nós vamos ver que no bojo da nossa reencarnação existe a família. Esse grupo que a semelhança, a afinidade, que pode ser positiva ou negativa, mas que é uma ligação de cumplicidade entre nós, os espíritos, e esse grupo a quem nós estamos ligados. Dizem os nossos mentores espirituais que a nossa família espiritual é milhares de vezes maior do que essa família aqui na Terra, que é a família consanguínea e a família espiritual. Aqueles que, por ideal, também participam conosco dessa convivência, desse pensamento que vai ser o grande elo de união entre os espíritos, entre os seres, que somos nós, os encarnados, que também os desencarnados fazem essa convivência. Então, a família é esse alicerce moral que vai ser a célula primeira da sociedade. É através da
família que grandes homens têm chegado à Terra. Esses luminares que descem como estrelas cadentes para ampliar os nossos horizontes, para abrir os nossos caminhos, os ouvidos, a nossa percepção, para que a gente possa reconsiderar a nossa vida. Então é um reencontro. Almas afins. E há quem diga, como é que pode este que está ao meu lado ser uma alma afim se ele é tão diferente de mim? Será que isso é verdadeiro? Não, isso é falso. Na realidade, nós temos, unidos pelas injunções da própria vida, essas ligações que, na maioria das vezes, são ligações necessárias. A família é um grupo de necessitados que se aproximam com o objetivo final de serem amigos. Esta relação é que é a relação ideal. E quando formos realmente amigos de fato, não precisaremos mais estar juntos. A gente pode se afastar, um está reencarnado, o outro desencarnado. Não tem diferença nenhuma, porque na hora que a gente vê aquele elo, que é o elo do amor, não existe distância. É como se o tempo que estivesse afastado nunca tivesse existido. Esse é o verdadeiro amor, que a gente ainda não conhece. Ainda estamos fazendo as nossas trocas. Te trato bem porque você me trata bem. O marido faz alguma coisa que seja desnecessária ou vice-versa com o seu cônjuge e o outro vai e paga com a mesma moeda. Como se isso fosse suficiente para que os caminhos se entrelaçassem. Então, o reencontro, através da união de duas almas, é situação sine qua non para garantir a nossa reencarnação. Nós estamos aqui porque tivemos pai e mãe que, através de um reencontro, nos obsequiaram pela misericórdia divina estarmos aqui hoje, resguardados nesse corpo que muitas vezes é alquebrado, muitas vezes é sofrido, com fragilidades muito grandes, mas que dá oportunidade do espírito, eu espírito, não eu esse corpo, estarmos trabalhando mentalmente as novas conjunções de melhoria. Então, como não agradecer aos nossos pais? Quando está lá no mandamento honrai pai e mãe, ninguém está dizendo honre o seu pai se te tratou bem, honre sua mãe se foi alguém gentil e delicada na educação. Não, a voz de Jesus é imperativa. Honre seu pai e a sua mãe. Não importa o que tenha vindo antes. Importa que houve uma união entre duas pessoas que te deram a oportunidade de estar aqui. Então é o momento de nós pensarmos nos nossos pais, visualizar mentalmente. Obrigada, meu pai, porque você me ajudou a reencarnar. Obrigada, minha mãe, porque eu estou aqui. Porque eu tenho o dia de hoje, como diz Alta de Souza, eia, agora, enquanto é hoje, é o teu santo momento de ajudar.
Ajudar a quem? Ajudar a nós mesmos. Saindo dessa sombra da ignorância para caminhar e enxergar ao nosso lado aqueles que fazem parte dos nossos anseios. Então, o casamento, a vida em família, que hoje está tão vilipendiada, está sendo vista de uma maneira tão vulgar, esquecendo que os filhos são esse néctar que vai trazer benefícios pessoais a cada um de nós, que não sabemos, na hora que eles estão aqui, que chegam, os compromissos que nós temos com eles. E eles, os filhos, para conosco. Então, nós temos que nos olhar como pais em relação aos nossos filhos. Mas temos também que olhar com muito carinho para nós como filhos em relação aos nossos pais. Então, é tão difícil, ou melhor, é uma pergunta, será que é tão difícil assim nós analisarmos esta situação? O Saulo vai usar da palavra dele, através do canto, e observem a letra desta música, para vocês verem as consequências das nossas atitudes. Saulo? Veja só, que tolice nós dois brigarmos tanto assim. Se depois vamos nós a sorrir, cantar de bem no fim. Para que maltratamos o amor? O amor não se maltrata, não. Para que, se essa gente o que quer é ver nossa separação? Brigo eu, você briga também. São coisas tão banais. E o amor, em momentos assim, morre um pouquinho mais. E ao morrer, então é que se vê que quem morreu fui eu e foi você, foi sem amor, estamos sós, morremos nós. Brigo eu, você briga também, por coisas tão banais. E o amor, em momentos assim, morre um pouquinho mais. E ao morrer, então é que se vê que quem morreu fui eu e foi você, foi sem o amor, estamos sós, morremos nós.
morrer, então é que se vê que quem morreu foi eu e foi você, foi sem amor, estamos sós, morremos nós. Quanta verdade! Quanta verdade em algumas palavras. Nós vemos que os desencontros na família estão muito mais ligados a essa nódoa moral, que é o egoísmo. Eu penso em mim. Quando nós analisamos as famílias que se afastam, porque a mãe está com o dever na mão, que são os filhos, e ela pega o dever dela e coloca na mão do marido ou do companheiro e fala, toma, que é filho seu, e entrega o dever dela para o outro. E o outro fala, eu não tenho nada com isso, quem tem que cuidar é você. E pega o dever e vai devolver, só que ela já virou as costas. E o dever, a responsabilidade, fica nas mãos de quem? Aonde ficam os nossos filhos? Aonde fica essa reunião que iniciou com tantos sonhos, mas também com tanta fantasia? Porque para o homem vulgar, o casamento tem que ser o amor perfeito. Para a esposa, o marido tem que ser exemplar. E para o marido, a mulher tem que ser exemplar. Mas ninguém é exemplar. Nós estamos em busca dessa situação. Então, como fica difícil esse jogo? Os nossos filhos, e eu falo filhos, e falo netos, e falo com muita tranquilidade, porque eu tenho 18 netos. E com vários filhos, cada cabeça uma sentença. Então eu tenho uma experiência, não em relação ao mundo, mas em relação à minha própria família. E como às vezes a gente se sente confundido, mas como disse o nosso companheiro, a família tem que estar em primeiro lugar, que é o próximo mais próximo. Então nós precisamos fazer deste desencontro, porque é fruto do nosso egoísmo, da nossa irracionalidade. Estou decepcionada. Por que não estaria? Ou por que estaria? Será que pensou que tinha casado com quem? Casou com um santo, fez um nicho, colocou o outro lá e depois o nicho caiu como um castelo na areia, como disse Jesus. O problema é de quem? O problema é de quem pensou que o outro era esse santo. Nós somos seres em busca da melhoria, do aperfeiçoamento, o esforço, como diz Allan Kardec, para minorarmos as nossas más inclinações, diminuir as más inclinações. E Kardec fala de inclinação, ele não fala de ação. Só de pensar. Olha o que Jesus diz no Sermão do Monte. Aquele que deseja já cometeu adultério. E vamos falar de adultério em plano muito mais aberto. As nossas deslealdades em relação ao próximo, a mentira,
que tanto inodoa a nossa vida. O engano, enganar o outro. Como isso é ruim. Não é para o outro não, porque às vezes ele acredita o resto da vida. É uma vergonha para quem se olha no espelho e vê o que está fazendo. Quantas vezes os filhos estão passando por essa situação e os pais são contundentes. Um rigor diferente do rigor de Jesus. O Senhor tinha um rigor com a docilidade, com o amor, com o encantamento, com a delicadeza, com a sobriedade. O que não acontece conosco. Eu tenho que falar a verdade. Quem diz que a verdade tem que ser dura? Pode-se ser verdadeiro sem ser duro. As páginas que Emmanuel nos deixa são todas duríssimas, mas elas são tratadas com tanta gentileza, sem fazer com que aquele que esteja de posse daquela leitura se sinta diminuído, mas ao contrário, aproveite os ensinamentos para se levantar e dizer: o meu caso também tem solução. Então a gente vai fazendo uma introspecção do valor da família na nossa existência. E fazer desse desencontro um grande encontro. Porque de que maneira os espíritos poderiam levar aqueles que são adversários do passado a terem uma convivência mais estreita, se não fosse através da reencarnação? No trabalho, muitas vezes a pessoa fala: vou me retirar desse trabalho porque o meu colega de trabalho não me é simpático. Ele arranja outro emprego e vai embora. Mas se for um filho, mas se for um marido, se for um irmão, a gente não sai. Você vira as costas, mas irmão é irmão. Filho é filho, marido, esposa é esposa. E aqueles que saem para outras conjunturas emocionais, eles estão arcando com dupla responsabilidade. Porque aquele que ficou, ele vai estar com um encontro marcado para o futuro. Porque diz-nos Emmanuel, quando existe uma ligação estreita entre dois seres e um se retira daquela ligação por alta recreação, ele está assumindo compromissos de acordo com o que aquele que foi o rejeitado, como ele seguiu a vida. Se a sua desilusão foi muito grande, e se a outra pessoa saiu para situações complicadas em relação à vida, quem se retirou vai assumir compromissos com ela. Então a doutrina espírita, ela vai nos abrir esse espaço para cada um discernir e seguir o melhor caminho, o estado de consciência. Então não tenhamos essa ilusão de que cada um por si. Não existe cada um por si. Existe eu por mim e eu por todos. Eu. A resposta de lá para cá não interessa. Interessa o que eu faça. Então, se o dever e a responsabilidade for jogada na minha mão, o meu compromisso com o dever e a responsabilidade é segurá-lo e fazer desta responsabilidade que nós podemos abrir para todos aqueles que têm papéis diferenciados na nossa vida familiar, ofereçamos o melhor. Aí nós vamos começando
a vencer as más inclinações. E vamos caminhando para um outro sentido, que agora o Saulo vai cantar uma outra música. Prestem atenção no que ele vai, o que a música tem a nos oferecer. Eu sei que eu vou te amar por toda a minha vida, eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. E cada verso meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua, eu vou chorar, mas cada volta tua há de apagar o que essa tua ausência me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver à espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua, eu vou chorar, mas cada volta tua há de apagar o que essa tua ausência me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver à espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Não é lindo isso? Não é lindo a gente ficar com saudade do outro e ficar esperando a chegada do outro? Por que que nós não podemos fazer isso? Por que a gente não pode ter saudade? Eu me recordo, há muitos anos atrás, quando eu tinha meus filhos ainda mais jovens, e um dia um dos meus meninos falou: mãe, eu estou com uma dor no pé. E ele reclamava daquela dor no pé, e eu falei: senta aí, meu filho, deixa eu dar uma olhada no seu pé. E quando eu peguei o pé do meu filho, segurei, eu falei: olha as unhas do pé dele. E eu falei: meu filho, você tem joanete? Ele falou: o que é joanete? Eu falei: esse ossinho que está aqui saliente do lado. Ele falou: ué, claro que eu tenho. E eu fiquei pensando, como é que o meu filho tem joanete? E eu nunca tinha percebido isso. Eu nunca tinha prestado atenção nas unhas dos pés
de um dos meus filhos. Se eu não prestei na dele, fatalmente não prestei atenção no pé de nenhum deles. Quanta vivência artificial, quanta vivência superficial, sem nós nos darmos conta da essência. Como sentir essa profundidade na alma daqueles familiares que necessitam de ajuda, que vêm, através da reencarnação, pedindo socorro. Nós que estamos aqui também pedimos socorro para a nossa reencarnação. Por favor, deixem que eu reencarne. Eu preciso superar aquilo que está machucando a minha mente, aquelas fixações difíceis, o arrependimento, a vergonha de atitudes do passado. Eu preciso reencarnar. E nós estamos aqui. Então, como é o verdadeiro encontro? É amaciar as dificuldades, amansar o coração. Porque pais e filhos são companheiros de viagem. Os familiares são acessórios, recursos divinos para estimularem a nossa vida. Através das cobranças, que é um grande bem. Porque se cada um de nós tivesse apenas aqueles que nos querem bem, teríamos muito mais dificuldade de descobrir as facetas negativas, porque estariam todas encobertas. Mas aquele que cobra, ele traz à tona as dificuldades que nós temos. E temos que reconsiderar. Porque quem está de fora vê muito melhor do que quem está dentro, vivenciando. E em contrapartida, as almas afins, aqueles que são esteios para nós, funcionam como nosso suporte diante das dificuldades, dos obstáculos. Então é aquela pessoa que tem uma palavra de conforto na hora da dor. O que eu faço? E a gente responde, eu não sei o que você vai fazer, mas conte comigo. Eu vou estar do seu lado. Eu te quero bem. Certa vez, um dos meus filhos falou, mãe, eu não presto, eu faço tanta bobagem. Minha vida, daqui a pouco, está perdida. Aí eu falei, pode ser que sim, mas saiba que a sua mãe está do seu lado e que eu vou ficar do seu lado, fazendo você o melhor ou não. Eu estou do seu lado. E anos depois, e eu já não me recordava mais disso, ele veio falar comigo, aquelas palavras que você me disse, que eu já não me recordava mais. Como me estimularam. E eu saí de uma caminhada difícil e resolvi mudar. Mudar. Esse é o grande recurso que nós temos por conta do livre-arbítrio. Eu escolho o que eu quero, mas assumo a responsabilidade daquilo que eu escolhi. Se for diante de coisas boas que tragam benefício pessoal e para a coletividade, para o grupo familiar. Se você mora em um prédio, em um edifício, os seus vizinhos também se tornam parte da sua família. Vocês já pensaram nisso? Quando você ora,
faz o seu culto evangélico no lar, tão necessário, com aquele grupo menor, e ora para cada um dos seus vizinhos. Você está transmitindo vibrações boas, muitas vezes abrandando problemas dificílimos que se passam com aquela pessoa que mora do lado da sua porta, ou aquele vizinho difícil, neurastênico, que não te cumprimenta, mas que não deixa de ser um familiar, porque moram todos debaixo do mesmo teto. Parece que foi isso que Jesus falou, quando Maria falou com ele, olhou para ele, ele falou: olha o seu filho aqui do lado. João, toma conta da sua mãe. Maria, toma conta do seu filho. Então, nós vamos vendo como vai abrangendo essa experiência pessoal, familiar, que vai cercando todos que estão ao nosso lado. E, sem percebermos, nos tornamos exemplo para os outros. Na realidade, o maior objetivo não é ser exemplo para os outros, é sermos exemplos para nós mesmos, sermos dignos, honestos, leais, termos a nossa palavra, como diz Jesus, sim, sim, não, não. E vamos sendo coerentes e olharmos para aqueles que são os nossos. Joana de Ângeles tem um livro lindo que chama-se Luz da Esperança. Tem uma página que diz assim: inimigos queridos. Primeira vez que eu li isso, falei: meu Deus, Joana de Ângeles escrevendo isso? Inimigos queridos. E quando eu li essa página foi minha conselheira, ficava o livrinho debaixo do braço durante um bocado de tempo. E eu li sem parar, até eu compreender que são inimigos porque eu ainda não abri o meu coração para eles. Mas a hora que eu abrir, vão deixar de ser inimigos. Não importa o que ele pense de mim, mas o que eu penso dele. E nessa conjuntura, é o pai, a mãe, os filhos, a sogra, o sogro, concunhado, os sobrinhos. A gente vai alargando o espaço de convivência para fazermos da nossa convivência uma convivência boa. Aprender a pedir desculpas, aprender a agradecer, aprender a telefonar e falar: oi, estou aqui, estou com saudade de você, mas estou muito ocupada, tchau. E desliga o telefone. Que, aliás, nem é o problema, porque o telefone hoje está assim, para e passo com as relações sociais. Então, a gente tem que perceber que os filhos são importantes, que os familiares são importantes. E que são eles que estão levando para o futuro aquilo que nós vamos receber quando estivermos de volta. Que bom se nós pudermos pensar na nossa próxima reencarnação, não todos nós, mas assim eu que já estou mais indo do que ficando, mas ainda vou ficar mais 100 anos, de acordo com Saulo, né, Saulo? Mais 100 anos, que é para não assustá-lo. Ter alguém para me receber na próxima encarnação. Você já pensou nisso? Quem vai te receber na próxima encarnação? Será que, se você não tiver feito uma amizade sólida, você vai ter aqueles que são seus futuros pais, porque os papéis mudam? Família, que coisa boa que é ter uma família. Você que tem a sua, segura firme, tranca e joga a chave fora, fique com ela. Não deixe que nada desestabilize o seu ambiente, que depende somente
de você, para que a gente lembre que alguém está nos esperando, ou que nós estamos aguardando a hora de vê-lo, como vai falar o Saulo agora. Saulo? Oh, my love, my darling, I've hunger for your touch. Alone, lonely time, and time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still I need your love. I need your love. God, speed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the sea, to the open arms, to the sea, yeah. Lonely riverside, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me. Oh, my love, my darling, I've hunger for your touch, oh Lord. Lonely time, and time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. Godspeed your love to me. Como diz a Federação Espírita Brasileira, aperte mais esse laço, a família. Que Deus nos abençoe. A Rádio Rio de Janeiro agora está na palma da sua mão. Baixe gratuitamente o aplicativo da rádio. Rádio Rio de Janeiro. Na Play Store e Apple Store. No seu celular e busque Rádio Rio de Janeiro Oficial.
E você pode ver e ouvir a emissora da Fraternidade, saber detalhes da programação da rádio, se inscrever no Clube da Fraternidade e ainda ficar por dentro das novidades da sua Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro, há 52 anos, a emissora da Fraternidade, cada vez mais perto de você.